deixar, Senhor. Deixa-me guiar, Vou me abandonar inteiro. e me abandonar. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar, Senhor. Cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. São José, valei-me. Valei-me, São José. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nada pescamos, mas em atenção à sua palavra, eu vou lançar as redes. Trabalhamos a noite inteira, nada pescamos, nada, mas em atenção à sua palavra, eu vou lançar as redes. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, não precisamos nem de muito esforço, o mais de Deus virá. O mais de Deus virá. Não somente pela minha capacidade, pela minha condição, pelo meu esforço, pelo meu conhecimento, mas pela graça, como nos ensina São Paulo hoje. Sou o que sou pela graça de Deus que age em mim. O evangelho de hoje, Jesus está formando, Jesus está ensinando a sua igreja, e na figura de Pedro, aqueles que vão
seguir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Aqueles que vão fazer escolhas de deixar algumas coisas para seguir Jesus. E eles vão receber tudo o que precisam e até mais, não pelo seu conhecimento, não pela sua capacidade, não pelo seu esforço, mas pela graça de Deus. A palavra de hoje nos fala do encontro que Jesus fez com Pedro e os seus primeiros discípulos. Momento que Pedro vem de uma pesca mal sucedida, pescador acostumado com o mar, criado nas águas, acostumado com vento, sol, chuva, calor. Já tinha anos de conhecimento daquilo que fazia. Resolveu ir pescar, passou um dia inteiro pescando, não pegou nada. Ficaram a noite inteira pescando e não conseguiram nada. Ele tinha sociedade com alguns amigos. E voltam na parte da manhã, sem conseguir pegar nada, trabalharam, esforçaram, fizeram muito, dedicaram, fizeram tudo aquilo que tinham conhecimento, tudo aquilo que tinham capacidade. E nada. E Jesus então aparece no momento que eles estavam chegando com os barcos e uma multidão atrás de Jesus. Pedro até então não conhecia o Senhor. Bendita pesca mal sucedida, que fez com que Pedro tivesse naquele momento, naquele lugar, onde ele encontrou com Jesus. E quando Jesus vê Pedro chegando com as redes vazias, Jesus chegou perto de Pedro e quis entrar na barca. Pedro ia tirar as redes, ia limpar o barco, como um pescador faz quando chega. Pedro parou, Jesus entrou no barco de Pedro, e ali começa a pesca milagrosa de Pedro. A melhor pesca que ele vai fazer na sua vida inicia no momento que ele deixa Jesus entrar no seu barco e senta para ouvir Jesus. Senta para ouvir as palavras do Senhor. Senta para receber do Senhor o conhecimento que ele precisa. E Jesus então, sentado no barco de Pedro, começa a ensinar a multidão. E vinha gente de todos os lugares, e Jesus diz: afasta um pouco o barco, para que eu possa ficar tranquilo, para poder ensinar. E Jesus senta e começa a ensinar, falar, orientar, com toda a sabedoria e conhecimento. E Pedro sentado, cansado, frustrado, trabalhou a noite inteira, não pegou nada, mas escutava Jesus. Trouxe a sua realidade diante de Jesus, mesmo sem ter muito conhecimento, mas estava de coração aberto, deixou Jesus entrar no seu barco, deixou Jesus entrar na realidade que ele estava vivendo, deixou Jesus entrar mesmo diante daquela situação de cansaço, de frustração. Ele parou para ouvir o Senhor. E no momento que Jesus ensinava, Jesus também percebia a realidade que Pedro vivia. Jesus percebia aquela situação e Jesus quis entrar naquele barco, naquela história, naquela realidade, para que Pedro pudesse levar para a sua história de vida, como chefe da igreja, que não adiantava somente o seu conhecimento e a sua capacidade. Para que pudesse realizar aquilo que era a vontade de Deus, precisava da graça de Deus, precisava do auxílio de Deus, precisava da intervenção de Deus, para que fosse efetivo tudo aquilo que realizasse, mesmo tendo toda a condição e capacidade e conhecimento e aptidão. Se faltar a graça de Deus, não existe a pesca milagrosa. Existe o que eu vou conseguir com o meu esforço, com a minha dedicação, com o meu conhecimento, com a minha capacidade.
Mas com a graça de Deus o alcance é maior. Com a graça de Deus o retorno é maior. Com a graça de Deus a condição sempre é melhor. E Jesus então, depois de ensinar, Pedro parou, escutou. Jesus disse: Pedro, vamos voltar para o mar. Pedro deve ter parado, olhado para Jesus. Pedro, nós vamos pescar de novo. Imagina você estar num trabalho que você tem conhecimento há anos. Você já está acostumado com aquilo. Conhece plenamente aquilo que você faz. Chega alguém e quer te dar um palpite naquilo que você já tem conhecimento. Qual que é a primeira recepção disso? Eu sei do que eu estou fazendo, não é assim? Pega um profissional de uma área e vai dar um palpite naquilo que ele faz. Eu sei o que eu estou fazendo. Pedro viveu isso no mesmo momento. Olha o que Pedro disse para Jesus: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Eu tenho conhecimento de mar, o Senhor é pregador, tem um conhecimento de tantas coisas que o Senhor está ensinando. Eu tenho conhecimento de mar. Trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, não tem peixe. Pedro, pega a rede e vamos de novo para o mar. Só que agora você não vai com o seu conhecimento. Só que agora não é mais só o seu esforço. Só que agora não é mais você sozinho. Eu vou com você no barco. Volta de novo. Pega o barco. Me deixa te mostrar. Me deixa te mostrar o jeito, como, o modo. E seu esforço será menor. E o retorno será maior, como você nunca viu na sua vida. Pedro avança para as águas mais profundas. Não é ir longe, não. Avançar a águas mais profundas não é na extensão do mar, é na extensão da obediência à palavra de Deus, que faz retirar peixe aonde não tem, que faz colher aonde você não plantou, que faz te dar um retorno que está acima daquilo que você semeou. Avançar para as águas mais profundas é mais do que adentrar mar adentro, é adentrar na palavra e na obediência àquele que mostra o caminho, aquele que mostra como fazer, o jeito de fazer. Por isso que Jesus vai dizer: avance para as águas mais profundas, mas eles não foram para longe. Aqui é um sentido teológico de que se você fizer comigo na obediência à minha palavra, você não vai dar conta do retorno que você vai ter. E Pedro se afastou pouco, não foi muito longe não. E Jesus diz: lança a rede. Pedro deve ter pensado: aqui não tem peixe. Eu rodei esse mar de um lado para outro, mas em obediência à tua palavra, Jesus, eu vou lançar. Mesmo diante das situações que às vezes eu acho que não dá, mas se eu vou pela obediência, dá. Mesmo diante das situações que acho que não tem jeito, mas se eu vou pela obediência de Deus e a palavra de Deus, vai. Agora, se eu vou pelo meu querer, pela minha decisão somente, pelo meu eu, não tem fruto. Não existe fruto, por maior que tenha o esforço, fora da obediência a Deus, a palavra de Deus. E Pedro então lança a rede. Aparentemente não tinha peixe naquele lugar, uma distância perto das margens, e ele não fez qualquer pesca. Ele não fez qualquer pesca. Quando ele lança, a palavra nos fala que quando ele começou a puxar a rede, não ficou a noite inteira trabalhando, não teve tanto esforço, não teve tanto empenho, não precisou ali de tanto conhecimento, de tanta técnica. Simplesmente ouviu a voz de Jesus e lançou. E quando ele puxa aquela rede, a rede se rompia, que ele não tinha força, a estrutura do seu barco não tinha força para puxar aquilo que ele pegou, e ele acena para outra barca do seu sócio e diz: vem me ajudar, porque eu não estou dando conta. Eles vieram e tentaram puxar a rede
a tal ponto que as duas barcas quase afundaram. E Jesus sentadinho, olhando para Pedro e pensando: que você aprenda, que você receba esse conhecimento que eu estou dando para você, que vai conduzir os meus. Fora da obediência, por mais que tenha esforço, não tem fruto. Fora da obediência, sem a palavra, sem a graça, não tem fruto. Aquilo que você vai fazer vai ter que vir de minhas mãos. Aquilo que você vai receber tem que vir de mim, da obediência, a minha palavra, a minha voz, comigo no barco, não somente com você, com a sua vontade, com o seu conhecimento, mas do jeito de Jesus, do modo de Jesus, com a presença dEle. Aí a coisa vai prosperar, aí vai caminhar, a tal ponto de você precisar de ajuda de outros para te socorrer e te ajudar. E quando Pedro fez aquela pesca, ele ficou assustado, admirado e com medo ao mesmo tempo. Ele nunca viu uma pesca daquele modo, um lugar tão perto, tão próximo, sem esforço, sem uma noite inteira de trabalho, uma pesca mal sucedida, estava cansado, e de repente, com um esforço tão pequeno, ele tem o melhor resultado da vida dele, na obediência a Deus, na palavra de Deus e na presença de Deus. Nós vamos ter o melhor resultado daquilo que precisamos. Se for na presença dEle, se for do jeito dEle, se for do modo dEle, se for ouvindo Ele, não ouvindo a mim mesmo, não simplesmente pelo meu conhecimento, pela minha capacidade, pela minha técnica, pelo meu jeito, não, do jeito de Deus, do modo de Deus, na presença de Deus, e a graça virá. Sou o que sou, pela graça que age em mim. Vai nos ensinar São Paulo. Trabalho mais do que todos os outros apóstolos, não sou digno de ser chamado de apóstolo, sou como um abortivo porque eu fui perseguidor da igreja, mas a graça que opera em mim me dá condição de fazer aquilo que eu faço. Não vou por mim, mas pela graça. Não faço por mim, mas pela graça. E no momento que Pedro volta, chega à beira da praia, o barco quase afundando, e Jesus sentadinho olhando para ele, ele se ajoelha diante de Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor permaneça no meu barco, eu não sou digno que o Senhor esteja diante de mim, eu não sou digno de estar diante do Senhor. A graça do reconhecimento daquele que faz é um outro princípio para a prosperidade. O reconhecimento daquilo que Deus faz, o reconhecer que é Ele que faz, que não sou eu, mas é a graça, é a presença, é Ele. A capacidade de reconhecer, de se colocar diante dEle, de se prostrar diante daquele que faz. E Jesus, quando olhou para Pedro, pensou: você aprendeu. E é nesse lugar que você precisa estar, diante de mim, em adoração, para que o mais que eu tenho para ti aconteça. E Jesus olha para ele, aí Jesus proclama aquilo que tinha para a vida dele. Nessa experiência de obedecer, nessa experiência de se prostrar, ele recebe o conhecimento daquilo que Deus queria para a vida dele. Eu te farei pescador de homens. A partir de hoje eu te faço pescador de homens. E ele tinha feito uma pesca, a melhor pesca da vida dele. E olha o que o final do evangelho fala. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. O outro princípio para que o mais de Deus aconteça na nossa vida. Eu não ficar preocupado, preso no mais que Deus me concede. Mas o autor da graça precisa vir em primeiro lugar. E ele então deixou tudo, ele deixou aquela pesca, uma pesca milagrosa, a melhor pesca que ele fez, tinha muito peixe. Deixou tudo, barco, a pesca, o mais que recebeu,
porque ele não queria aquilo que Jesus poderia fazer, ele queria aquilo que era Jesus, o autor da graça, aquele que é capaz de dar mais, aquele que é capaz de conduzir mais, ter o cuidado para não caminho, não trocar o autor da graça pela graça que ele concede, um outro risco, que aquele que vive da graça de Deus e que faz a experiência da graça de Deus, se perder no caminho, de esquecer o autor da graça, e viver somente para a graça. São Pedro deixou tudo aquilo que ele conseguiu naquela pesca milagrosa, mas ele quis seguir Jesus, deixou tudo e seguiu Jesus, foi caminhar com o Senhor, deixou tudo, não precisava mais do conhecimento, não precisava mais pescar, não precisava mais lançar rede, agora é um outro caminho, é caminhar com Ele, é ouvir dEle, receber dEle, aprender com Ele, aquilo que Ele quer, mais do que aquilo que eu quero, mais do que aquilo que eu planejo, aquilo que Ele quer para mim. E Pedro foi fazendo essa experiência de aprendizado, de conviver com o Senhor, de caminhar lado a lado, de ouvir, de escutar, de caminhar com Ele, de conviver com Ele, de aprender dEle. E quando chega no momento que Jesus mais precisava de Pedro, Jesus disse: Pedro, você vai me trair. Senhor, eu morro, mas eu não te traio. Pedro, você vai me trair. Senhor, eu deixei tudo para te seguir, eu dou a minha vida, eu derramo o meu sangue, mas eu não vou te trair. Ah, Pedro, antes que o galo cante essa noite, antes que o dia amanheça, 3 vezes você vai me negar. Senhor, eu morro, mas eu não te traio. Eu rezei por você, Pedro. Eu rezei por você. E de repente chega o momento que Jesus é preso. Pedro e os outros discípulos fogem. E Pedro, não querendo realmente abandonar Jesus, vai seguindo Jesus em silêncio. E quando Jesus é preso, Pedro vai até o pátio onde Jesus estava preso. E uma mulher olha para Pedro e diz: você é discípulo desse homem? Eu não conheço esse homem. Você, com seu modo de falar, demonstra que você é discípulo desse homem. Eu não conheço esse homem. Eu te vi com ele, você é discípulo desse homem. Eu já te disse que eu não conheço esse homem. E neste momento, o galo cantou. E foi o momento que Jesus foi levado preso. E ele viu Pedro. E Pedro olhou nos olhos de Jesus. Logo naquele momento que o negou, e nos fala a palavra que Pedro saiu e chorou amargamente, chorou amargamente, chorou amargamente, diferente de Judas, que traiu, desesperou, não confiou no amor e perdeu a vida. Pedro negou, se arrependeu, chorou amargamente por aquilo que fez. E quando Jesus morre, Pedro lamenta toda aquela situação de sofrimento, e ele volta a fazer aquilo que ele tinha deixado. A palavra nos fala no final do Evangelho de São João, que Pedro disse: eu vou pescar. Mas como eu vou pescar se havia deixado tudo para seguir Jesus? Quando nós deixamos a amargura, a tristeza entrar no nosso coração, nós voltamos a situações erradas que um dia nós deixamos. É inconcebível viver na vida nova e permitir situações do passado que Jesus já tirou de mim. E Pedro então volta, e Jesus vai atrás dele, porque aquele que ele escolheu não se perde. Aquele que ele chamou, que já foi eleito na eternidade, não se perde. E Jesus vai atrás de Pedro naquela condição onde ele estava, naquela condição que ele havia deixado. Deixou tudo para seguir Jesus, deixou o barco e agora volta, conduzido pela frustração, pela angústia, pela tristeza, pelo sentimento de culpa, pelo remorso, volta a pescar. E Jesus então ressuscita, como nos ensina a palavra de hoje, que ele apareceu a tantos,
Jesus vai até Pedro. Pedro passa a noite inteira pescando, não pega nada, a noite inteira não pega nada. Do mesmo modo como Jesus chamou, muitas vezes Deus usa de experiências idênticas na nossa vida para nos fazer recordar do lugar onde Ele nos tirou e aquilo que Ele quer e espera de cada um de nós. Mas isso Deus faz com aqueles que estão com o coração aberto para ouvir a sua voz. Jesus vai até a beira do mar. E quando Pedro chega de manhã, do mesmo modo, a mesma cena, o mesmo contexto, do mesmo jeito, Jesus grita de longe: amigo, amigo, eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigo, porque vos dei a conhecer todas as coisas que recebi do Pai. Amigo, tens alguma coisa para comer? E Pedro gritou: não pescamos nada, não tem nada, não conseguimos pescar nada. Joga a rede do outro lado que vocês vão pegar. Jesus já não estava mais no barco, mas eles obedeceram aquela voz. Ele nem sabia que era Jesus. Aí Pedro julgou, e quando ele pega, era uma quantidade de peixe do mesmo modo como Jesus o chamou pela primeira vez. E naquele mesmo momento, o discípulo amado João, aquele que reconhece primeiro, porque o amado é capaz de reconhecer aquilo que os outros não reconhecem, no mesmo modo ele gritou do barco: é o Senhor! E Pedro, quando ouviu isso, a vida foi restituída. É o Senhor, aquele que eu vi preso, pregado na cruz, aquele que morreu, aquele que eu neguei, aquele que eu levei para sepultar. É o Senhor. Quando ele ouviu isso de João, ele se veste porque ele estava nu, fazendo referência da imagem de Adão, que foi vestido por Deus Pai quando pecou, e foi recebido de novo com uma dignidade nova. Ele estava nu e ele se vestiu. É mais do que uma veste física, é a dignidade que é devolvida por Deus por aqueles que querem refazer o caminho. Ele pula e começa a nadar, e não queria chegar junto com o barco. O desejo de estar mais rápido diante do Senhor, ele não se continha de ficar dentro daquele barco, esperar o barco chegar. Ele pula e vai nadando, nadando, nadando. Aquele que começou a afogar quando Jesus o segurou, ele vai nadando, ele não mede esforços. Agora ele quer ver o Senhor, ele quer estar do lado do Senhor. Aquele que morreu, aquele que ele negou, ele vai atrás. O seu esforço, mesmo tendo errado, a capacidade de reconhecer o erro está diante daquele que errou e de recomeçar aquilo que Judas não fez. Não confiou no amor, não confiou na misericórdia. E Pedro saiu e foi. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e só pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Pedro abaixou a cabeça, chorou e disse: Senhor, tu sabes tudo de mim. Quantas vezes Jesus pergunta a Pedro se o amava? 3. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Jesus estava ali fazendo Pedro recordar as vezes que ele negou, as vezes que ele caiu, as vezes que ele vacilou, as vezes que ele abandonou o barco, as vezes que ele desistiu, as vezes que ele negou o Senhor. E Jesus olha para ele e confirma: cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Não importa a condição onde você chegou, não importa a condição que você está, não importa o erro, levanta, sai dessa situação, sai daquilo que não condiz com aquilo que eu coloquei na sua vida, e volta para o lugar que eu te chamei, volta para aquilo que eu te constituí, volta para a dignidade, e o mais virá. Eu te constituí para algo mais do que aquilo que você está voltando para essa condição que você deixou. Sai dessa situação e volta para o lugar que eu te chamei, para o lugar que eu te coloquei, para aquilo que eu desejei para ti. E Pedro, a partir daquele momento, não existia mais o medo nem a negação, a tal ponto de doar a sua vida. E Pedro, quando morre, ele vai ser pregado numa cruz como o Senhor. Assim foi a morte de Pedro. Só que no momento de sua morte ele diz: eu não sou digno de morrer como meu Senhor.
me vire de cabeça para baixo. E ele foi crucificado e morreu crucificado de cabeça para baixo. Depois de muito evangelizar, depois de muito ensinar, depois de fazer essa experiência verdadeira, de mais do que querer a graça da pesca milagrosa, daquilo que o Senhor poderia fazer diante dele, morreria, mas não deixaria o autor da graça, aquilo que traz o milagre de Deus à nossa vida. E Pedro fez aquilo que Jesus fez, milagres, prodígios. A sombra de Pedro, aonde ele passava, curava as pessoas. O lenço que passava no suor dos apóstolos, nos ensina a palavra, eram levados aos enfermos e tocavam nos doentes, e eles voltavam à vida. Homens que viveram a graça do sobrenatural, do agir de Deus, mais do que numa pesca milagrosa, de ver o agir de Deus em cada situação que faziam, porque estavam na palavra, estavam na obediência à palavra de Deus, estavam na verdade de Deus, estavam fazendo não aquilo que queriam, não aquilo que desejavam, mas aquilo que era a vontade de Deus. Se eu estiver na minha vida fazendo aquilo que é a vontade de Deus, o sobrenatural, os milagres, a pesca milagrosa, a graça de Deus vai acontecer na minha vida, sim, mas eu preciso obedecer à voz do Senhor. Eu preciso me prostrar diante dele e reconhecer aquele que faz todas as coisas, e eu preciso me levantar diante das minhas fragilidades, reconhecer o amor do Senhor que é maior do que as minhas fraquezas, e não desistir e não parar, e a graça de Deus virá. Esses são os caminhos que Jesus ensina a Pedro, e a partir de Pedro, a sua igreja, que quer fazer a experiência do Senhor, que quer fazer a experiência do mais de Deus, de uma pesca que vai fazer prosperar mais do que aquilo que eu posso, com o meu esforço, com a minha capacidade, com a minha condição. O mais de Deus virá, se eu obedecer a sua voz, se eu permanecer na sua presença, se eu tiver a capacidade de reconhecer aquilo que Ele faz, e ser capaz de levantar, reconhecer as fraquezas, pedir perdão e recomeçar, a pesca milagrosa acontecerá. Avance para as águas mais profundas. Não é na dimensão de extensão, é na dimensão da profundidade da graça de Deus. Esse é o movimento que a palavra nos ensina, para que o mais de Deus aconteça na nossa vida. E não podemos ter medo quando o Senhor nos envia, não podemos ter medo daquilo que o Senhor pede, não podemos ter medo daquilo que o Senhor nos mostra, daquilo que o Senhor nos conduz, nos direciona. Quando nós vamos, não somente por nós, mas pela graça, pela confiança em Deus, Ele vai agir, Ele vai fazer, Ele vai ajudar. Senhor, eu vou deixar o Senhor me guiar, eu vou deixar o Senhor me conduzir, aonde o Senhor assim me colocar, me mostrar, aquilo que o Senhor pedir. Eu quero, Senhor, não pelo meu conhecimento, não pela minha capacidade, não pelo meu esforço. Eu vou fazer o meu esforço, sim. Pedro esforçou, Pedro lançou a rede, eu vou fazer a minha parte, mas que a tua graça me conduza. Peça de mim o que quiseres, mas dai-me a tua graça. Eu vou deixar me guiar, Senhor. Eu vou.